Fala galera, aqui é o professor Matheus Leão e nós vamos falar sobre estrutura atômica nesse e no próximo vídeo. Tá? A estrutura atômica, a gente já falou sobre os modelos atômicos, então nesse vídeo eu vou falar mais ou menos sobre semelhanças atômicas, né? O que são os isótopos, isóbaros, isoeletrônicos, isótonos e assim por diante. Mas antes nós temos que relembrar como é a estrutura de um átomo. No próximo vídeo eu vou falar sobre como os elétrons se comportam, né? Como eles estão distribuídos aqui na eletrosfera. Mas nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre as partículas dos átomos e as semelhanças entre eles. Então, a estrutura atômica mais aceita é essa aqui, que é a estrutura do Bohr, né? A estrutura onde a gente compara com uma cebola. A gente compara com uma cebola porque tem um núcleo e tem camadas, onde estão localizados os elétrons, estão nessas camadas aqui. Esse núcleo atômico, ele é formado por prótons e nêutrons. Prótons têm partículas positivas e os nêutrons têm carga nula, né? Não tem carga. Inclusive a massa do átomo, ela é justamente a soma entre prótons e nêutrons. Então, quantos prótons o átomo tem somados com a quantidade de nêutrons é a massa do átomo. Então, posso falar que a massa do átomo ela está diretamente concentrada no seu núcleo, né? Os prótons aí aparecem às vezes com esse símbolo P, mas aí também pode aparecer com Z. Z significa número atômico, que é a mesma coisa que número de prótons, tá? Só é chamado número atômico quando a gente está falando sobre a identidade do átomo, né? O número de prótons é a identidade desse átomo, que inclusive é chamado de número atômico. Então, pode aparecer como P mais N, prótons mais nêutrons, ou Z mais N, né, que é a mesma coisa, prótons mais nêutrons. Então, a massa é a soma de prótons e nêutrons, ou seja, a massa do átomo ela está aqui no seu núcleo. O átomo também tem a eletrosfera, né, que é essa região aqui ao redor do núcleo, onde estão os elétrons. Os elétrons estão distribuídos em camadas, né? Nesse átomo aqui tem 1, 2, 3 camadas, né? Mas tem átomos que podem ir até 7 camadas, né? Onde os elétrons estão distribuídos. O átomo, quando ele é neutro, gente, quando ele é neutro, o que quer dizer ser átomo neutro? Significa que ele tem o mesmo número de prótons, que são partículas positivas, né? E o número de elétrons, que são partículas negativas. Se ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, então ele é um átomo, ele é neutro. Obviamente porque ele tem a mesma quantidade de positivo e negativo. Só que esse átomo ele pode ganhar elétrons. Aí ele vira um íon, mais chamado como ânion, quando ele ganha elétrons. Então ele tem mais número de elétrons do que de prótons. Ele ganhou elétron, então desbalanceou isso aqui, não é mais átomo, virou íon. Então ele tem mais elétrons do que prótons. E se o átomo perde elétrons, ele se torna um cátion. Também é um íon, mas um íon agora positivo. Então, como ele perdeu elétrons, agora ele tem mais prótons do que elétrons, né? Então o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Vamos ver um exemplo? O cátion ele pode ser simbolizado aqui como, por exemplo, esse caso aqui, do cálcio mais 2. Então é o cálcio, que é onde está o nome do elemento, 2 mais ou mais 2 pode aparecer também, tanto de uma forma quanto de outra. Então aqui eu tenho mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. Não confundam, né? Está o sinal positivo, porque o elétron, quando ele sai, o elétron tem carga negativa, então quando ele sai do átomo, o átomo fica com 2 positivos a mais, então é 2 mais. Quando você encontrar um elemento aqui simbolizado com 2 mais, é porque é um íon do tipo cátion, ele perdeu 2 elétrons. E aqui o flúor. O flúor está com menos aqui em cima. Não aparece, mas poderia ser menos 1. Não precisa aparecer. Significa que ele ganhou uma carga negativa, ou seja, ele ganhou um elétron.
Então ele é um ânion. Um ânion que eu posso dizer, chamá-lo de monovalente. Mono porque ele ganhou um elétron, valente porque esse elétron está lá na última camada, chamada camada de valência. Então o flúor ele tem 3 camadas e na última camada ele ganhou um elétron a mais. Então é um ânion monovalente, certo? Então é assim que a gente observa o átomo e simboliza ele, dependendo da sua quantidade de massa, de prótons, de nêutrons, de elétrons, e até se ele perdeu, se ele ganhou elétron, ele é chamado de íon, cátion ou ânion.